Você ou alguém que você conhece acorda espirrando, fica com o nariz correndo o tempo todo? Então presta atenção nesse vídeo, que é disso que eu vou falar, rinite. A primeira informação que você tem que saber é como reconhecer os sintomas da rinite. Os sintomas da rinite são principalmente irritativos e obstrutivos. Os irritativos são coceira, espirros, coriza, fungação, às vezes lacrimejamento dos olhos. E os obstrutivos é o nariz entupido e muitas vezes aquela sensação de peso na região facial. Existem várias causas de rinite. Eu vou destacar a principal delas, que é a rinite alérgica. A rinite alérgica é quando a pessoa inala o fator agressor, chamado de alérgeno, que pode ser mofo, poeira, ácaro, pelo de cachorro, pelo de gato, ou seja, fatores muito comuns no nosso dia a dia. Então, quando o alérgico inala esses fatores agressores, começa a inflamação nasal, gerando os sintomas que eu acabei de relatar. Então, se você está suspeitando que tem rinite, preste atenção com quem você teve contato antes das crises. Em que situações que ela piora, em que época do ano que ela melhora. É muito comum os sintomas piorarem, por exemplo, no inverno, estação do ano em que a gente está em ambientes mais fechados, menos ventilados, com menos sol. Outro fator que faz os sintomas piorarem é o ar-condicionado, principalmente aqueles que não têm manutenção, que ficam jogando pó no ambiente. Em alguns casos, o quadro alérgico que ataca o nariz pode acometer olhos, dando a conjuntivite alérgica, os pulmões, a asma e até a dermatite atópica, que é o quadro alérgico na pele. E é importante se atentar que as pessoas alérgicas, em geral, têm pais alérgicos. Existem outras causas de rinite, menos frequentes, que é importante salientar para você saber se você tem alguma delas. Por exemplo, quando o seu nariz escorre só quando você está se alimentando, aquele calor do alimento ou até o tempero do alimento pode gerar uma coriza. Isso chama-se rinite gustatória. Outro exemplo é a rinite da gravidez, a rinite gestacional. A mulher, quando engravida, ela fica inchada como um todo. E o nariz não é diferente. Inchando a mucosa interna nasal, a grávida tem o nariz entupido. Isso acontece com uma certa frequência. Outro tipo de rinite é bem comum no idoso, em que o nariz fica escorrendo no final do dia, à noitezinha, e é bem comum você vê-los com um lencinho sempre à mão. Essa rinite chama-se rinite vasomotora. Tem um ponto que tem muita gente que tem dúvida, como diferenciar a rinite da gripe do resfriado. A gripe e o resfriado são causados por vírus. Na gripe, os sintomas são mais exuberantes, com febre, dor muscular, dor pelo corpo, além do nariz entupido. Já no resfriado, são sintomas mais leves, nariz entupido, secreção, sem febre, sem aquela prostração. Em geral, os sintomas na gripe e no resfriado duram em torno de 7 a 10 dias, que é o tempo do corpo reagir contra os vírus. Já na rinite, que também não dá dor e febre, os sintomas persistem pelo período em que a gente estiver exposto ao fator agressor. Por isso, na suspeita de rinite, preste atenção nesses sintomas e procure o médico otorrinolaringologista. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você estando bem informado, você ajuda o seu médico a chegar no diagnóstico e tratamento mais preciso. Você sabia? A rinite é mais comum do que você imagina. 1 em cada 3 pessoas tem rinite. E em grandes centros urbanos, essa proporção aumenta ainda mais. Mas tem uma notícia boa. O tratamento tem uma alta taxa de sucesso. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal, deixe seus comentários e curta os vídeos. E principalmente, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares.